É incrível, ao invés de você alcançar algo, de haver um deslocamento do ponto A para o ponto B, o mundo muda quando a tua percepção muda. Então, o seu mundo está mais ligado ao teu íntimo do que a um lugar que você vai chegar, do que um reconhecimento que você vai chegar, de algo que você vai alcançar socialmente. Ele está muito mais conectado ao teu íntimo, à tua percepção. É aí que, de fato, o mundo muda. Por isso está tanta gente indo, e desses que chegaram, tem muita gente voltando. Mas esses que estão voltando não conseguem, não podem convencer essa maioria que está indo. Eles precisam fazer a maneira deles, porque é uma crença. Eles acreditam nisso. Eles precisam descobrir por si mesmo que não há nada lá. Seja lá o que for lá. E esse lugar projetado dentro dessa mente foi um pensamento da própria consciência. Eu percebo que existem muitas inclinações, muitas percepções equivocadas coletivas inclinando essa consciência. Mas ela acreditou e está seguindo, como uma grande boiada que está indo para determinado lugar. E se você parasse qualquer um desses bois e perguntasse onde ele está indo, ele não saberia onde está indo. Ele falaria para você, se ele pudesse falar, eu estou indo porque está todo mundo indo. Geralmente para o matadouro. Mas lembre, você não sabe nada disso ainda. Você é como uma criança brincando num parque, com suas fantasias, com suas projeções, mas quando as brincadeiras acabam, você tem que voltar para a tua realidade. E qual é a sua realidade? É a sua mente, os seus pensamentos, os seus sentimentos, é a sua percepção do mundo, ampla ou enclausurada, clara ou fragmentada. Mas a vida tem que te convencer disso. Hoje você acha que você sabe das coisas. Você criou um mundo à sua imagem e semelhança. Mas esse não é o mundo real. É o seu mundo. Há essa consciência, essa projeção desse inimigo. Ora, libertar-se do inimigo interno é libertar-se dessa projeção desse inimigo que se faz externamente e que é percebido como tal. Por isso é a verdadeira libertação. Quando você não entende que só há um inimigo a transcender. Esse que projeta o externo, que está dentro de você. Ah, Paulo, mas as cartas não é uma crença? Não pode ser. Infelizmente vai ser, está sendo, mas não poderia. Olá, seja bem-vindo ao canal Insights Paulo Poli. Vou dar continuidade à leitura comentada das Cartas de Cristo. Se você ainda não conhece o canal, esse canal nós falamos de consciência. Tenho muitos insights que eu compartilho aqui da minha própria caminhada. E agora, pela primeira vez, após mais de 10 anos, eu estou fazendo a leitura comentada, colocando minhas percepções, reflexões acerca de cada parágrafo, desse conhecimento tão vasto, tão profundo que as Cartas de Cristo nos trazem. Um conhecimento que chegou à humanidade há mais de 20 anos já, foi traduzido para o português e tem tocado muitas pessoas ao redor do mundo, traduzido em tantos idiomas, e que realmente vira a nossa vida de ponta cabeça. Você percebe que existem leis implacáveis da existência, que aquilo que você chama de eu, há uma dualidade intrínseca por detrás dele, da tua personalidade. Há impulsos, são chamados de ego,
E isso não é você, isso é um exercício de atração e repulsão que te defende, que te individualizam, mas que o teu ser, o teu eu maior está por detrás de todas essas máscaras, de todos esses reflexos que você olha no espelho. E à medida que você vai trilhando esse caminho, as provas estão lá. Então eu não estou aqui para te convencer, eu não estou aqui para te tirar do caminho que você está, não estou aqui para comparar, nada disso. Eu estou aqui para aprofundar um conhecimento que você só pode percebê-lo à medida que você vivenciá-lo. Eu estou aqui para compartilhar com aqueles que estão em dúvida. Se você chegou aqui no canal, é possível que a vida está te convencendo, é possível que você esteja se questionando. E isso é maravilhoso, isso é bom porque coloca à prova a tua infalibilidade, as tuas certezas mundanas, o teu conhecimento superficial e tudo aquilo que a sociedade diz que é bom para você. E à medida que você vai caminhando, você vai vendo que isso não te preenche de fato, não te preenche internamente, não te dá a plenitude que você almeja e que você tem por intenção, como um pote de ouro no final do arco-íris, que você chega lá, não há ouro, é só bolacha, é só cereal. Há que se ter uma quantidade de experiências para te convencer, a vida te convence. E aí você começa a se questionar se há algo para além de tudo isso que te colocaram como verdade, como felicidade, como sucesso. É um caminho íntimo, é um caminho particular, mas a trilha espiritual fundamentada nesse conhecimento das cartas de Cristo é simplesmente maravilhoso, é simplesmente libertador. E aqui eu falo de uma liberdade primária, não uma liberdade social, não uma liberdade geográfica, não uma liberdade física, não uma liberdade adjacente, como a nossa sociedade trata equivocadamente. Eu estou na carta 2, eu parei na página 91 e eu vou dar continuidade. A partir de agora eu vou lendo, espero que os insights aconteçam, que eles venham naturalmente e possamos abrir a nossa consciência ainda mais, cada vez mais. Lembrando que a nossa mente mente, não acredita na sua mente. A verdade está para além da racionalização humana. E o caminho gradual, espiritual, é pautado de muita autoinvestigação, de muita meditação, de muita introspecção, de muita coragem, de você se enfrentar, porque você vai perceber que esses impulsos que nós chamamos de ego, eles estão sempre te protegendo, sempre te colocando como herói ou como vítima, para que você seja feliz, para que você exista, para que você seja reconhecido perante os outros. Mas isso é uma superficialidade, pois eles ocultam a tua verdadeira identidade. E para isso você precisa do conhecimento correto, do conhecimento verdadeiro, um conhecimento que vai expandir a tua consciência. E essas ferramentas que tanto precisamos ao longo da caminhada estão todas detalhadas nas cartas de Cristo. E eu leio, comento, compartilho com você aquilo que tem sido a minha grande sustentação ao longo da vida e realmente vir a tua antiga vida de cabeça para baixo. Mas isso é libertador, isso é maravilhoso, as suas percepções vão vindo ao longo do caminho e elas te convencem. Vocês não têm que ficar olhando para o céu, porque não é lá onde verão a atividade do Pai, de forma tão clara que, sem dúvida alguma, reforçará a sua fé. É aqui, onde através dos séculos as pessoas têm cometido o grande erro de olhar para os seus sonhos e imaginação, criando por si mesmos o Jeová que não existe. Não encontrarão o Pai acima de vocês em algum lugar do céu.
O Pai não está em nenhum lugar especial, mas em todo lugar, ao redor e em tudo. Aqui a gente pode trocar o Jeová, que é o dogma judeu, né, por Deus. Esse nome que foi personificado ao longo de tanto tempo e que cria uma idolatria, uma personificação a partir de uma imaginação humana, uma personificação humana daquilo que não é humano, daquilo que está para além dos nossos sentidos, para além da nossa percepção micro, algo que é tão vasto, tão profundo, tão delicado, tão sutil, que a nossa mente não pode compreender. Por isso, a meditação é um exercício fundamental ao longo do processo, onde você vai aprendendo a quietar a sua mente. E então começa a perceber essa sutileza daquilo que você chama de Deus, desse divino que está dentro de nós, acima de nós, ao redor de nós. E começa a ser operado. Os seus planos, eles começam a se fragmentar quando essa percepção começa a se instaurar nessa consciência, nessa entidade que está buscando se conhecer para além desse reflexo, desse eu que enxerga no espelho. Por isso é um caminho vivencial e muito difícil, talvez impossível, de racionalizar e compartilhar. Nós o fazemos aqui numa linha de literalidade, conhecendo o conhecimento, mas a vivência dele está muito para além dessa literalidade das cartas. As cartas são, como eu sempre digo aqui, uma ponte para te levar ao teu eu, a quem você é, nesta vida e para além dela. A questão não é se você acredita nisso ou não. A questão, troca essa palavra acredito por aceito. As leis da existência, as leis cósmicas, as leis da vida, elas são inexoráveis, implacáveis, elas independem da tua opinião, elas apenas esperam a tua aceitação, que você as aceite, e essa aceitação está diretamente ligada ao teu momento, ao teu tempo de maturidade espiritual. Vocês podem ver a maravilhosa atividade do Pai. Olhem em volta para as coisas que crescem, o trigo, a grama, as flores, as árvores e os pássaros. Em cada coisa viva verão o misterioso e maravilhoso trabalho do Pai em incessante atividade. É aqui que o Pai está no perfeito controle. Podem ver que há lei e ordem perfeitas, crescimento, desenvolvimento e, finalmente, a colheita para abençoar o homem, os animais e os pássaros. Nós criamos um drama mental, um drama emocional a partir da nossa mente. Nós criamos problemas, né? Ainda que eles existam de fato, a maior parte dos problemas, eles ocorrem primeiramente na sua mente, na sua percepção, na sua projeção. Existe uma vida cósmica, uma vida macro, uma vida micro acontecendo dentro de você, no universo, nos astros, nos planetas. Eu vi um vídeo do Sadhguru falando que, ele comentando que se não houvesse o Sol, em 18 horas não haveria vida nesse planeta, né? E o Sol está aí, você o enxerga como uma obrigação, talvez nem o perceba, mas ele está aí para que a vida aconteça e tudo mais e todo mais. Os seus órgãos funcionam perfeitamente, né? Sem a sua intenção, sem a sua racionalização, sem seus planos, e aí você não se questiona disso e volta para seus interesses mundanos, tudo aquilo que você acredita que vai te trazer alegria e traça metas psicológicas, né? Metas reais para você, exclusivamente para você. E você se alegra de maneira efêmera
né? Ou se frustra quase de maneira eterna. Então, e a vida já está acontecendo, a vida está acontecendo dentro de você, para além de você, mas você está nesse mundo micro, e quando eu digo você, eu estou falando para mim também, eu também estou nesse processo. A gente cria essa microvida, né? E vive a partir desse esquema mental, desse padrão emocional que o nosso próprio ego criou ao longo da vida. E nós não percebemos até que o conhecimento chegue, e aí você vai vendo, talvez por algum tempo as coisas fiquem piores no campo psicológico, porque agora você reconhece que há uma dualidade intrínseca do teu ser, rivaliza com o teu próprio ego, as tuas meditações, o teu conhecimento vai te colocar à prova que antes você era uma pessoa perfeita, uma pessoa boa, né? Há uma vasta maneira de fazer isso, né? Nós nos comparamos aos outros e nos colocamos acima deles, né? São subterfúgios do mecanismo do ego para te defender. E essa defesa, essa muralha que te protegeu e que te aprisionou ao mesmo tempo, começa a cair, né? Esse presépio começa a cair perante a verdade, perante aquele conhecimento que devastou esse frágil presépio que você criou mentalmente e emocionalmente na tua vida. Esse status quo mental que teu ego criou começa a ser colocado à prova. Por isso é necessário que esteja no tempo, que muitas experiências aconteçam para que a vida te convença. Considere a maneira com que um homem, depois de terminar de lavrar os seus campos, espalha as sementes sobre a terra e as cobre novamente. Ele arruma suas ferramentas e vai para casa satisfeito, pois afinal, se chover suficientemente, haverá comida para alimentar seus filhos. Por muitos dias ele dorme e acorda e não faz nada mais pela sua plantação. Mas quando volta a visitá-la, verá verdes folhas saindo da terra. Mais tarde voltará e verá o crescimento de caules e folhas, e mais tarde ainda ele verá a formação da semente, e um dia finalmente que o grão já está cheio e dourado, pronto para a colheita. Enquanto isso, todo esse crescimento ocorreu sem a ajuda dele. O trigo cresceu de uma forma maravilhosa que ele não pôde explicar. É mágica? Não. É o trabalho do Pai, o poder, a inteligência amorosa por todo o universo que inspira o trabalho e respira por meio dele. É a atividade do Pai que é a vida inteligente do universo. Aqui você percebe que existe a intenção, né? Existe o crescimento que independe dessa intenção e existe a colheita, que é o efeito dessa intenção, mas que essa ponte que levou da intenção para o semear, né, do semear para o colher, foi operada sem a vontade do homem, sem a mão dele. Quando entram no reino de Deus, vocês se sentem bem, sentem-se felizes e alegres. Imaginem como se sentiria uma mulher que perdesse uma grande quantidade de dinheiro e se perguntasse como daria de comer às suas crianças. A mulher está chorando e varrendo a casa e é tão minuciosa que não fica uma partícula de poeira. Então, escondida em um canto escuro, ela encontra uma valorizada peça de prata e imediatamente suas lágrimas secam. Ela começa a sorrir e se sente tão viva e alegre que sai correndo de casa para convidar os vizinhos e celebrar com uma festa. Ela pensava que havia perdido tudo e agora estava rica novamente. Assim é quando encontra o reino dos céus, o reino de Deus. Ao invés de lágrimas e temores, fome e doença, encontram a paz, a alegria, a abundância e a saúde no reino de Deus. Nunca voltarão a experimentar qualquer tipo de necessidade novamente. O que é essa analogia, né?
Essa analogia é quando você encontra o caminho do teu ser, é quando você encontra a verdade dentro de si mesmo. E as cartas, eu acredito que é o conhecimento que permite isso, talvez o único, com a magnitude, com a profundidade dele. E isso você só vai perceber ao longo do caminho. E então todos aqueles teus planos mundanos, ainda que nós estamos no show da evolução, né? O palco da evolução é aqui, o teatro da evolução é aqui. Então, de alguma maneira, você vai expressar a si mesmo, mas agora de uma maneira diferente, agora de uma maneira conectada interiormente e não almejando algo em causa de si mesmo, algo egocêntrico, uma maneira que você só vai perceber na medida que você trilha o caminho. Os seus valores, eles vão se horizontalizando ao invés de verticalizando, como a nossa sociedade é, como nós somos, como a nossa consciência humana é. Você vai percebendo algo que vai te direcionando, algo que vai te colocando como igual perante os outros. E a única vontade que você tem é de compartilhar esse conhecimento que você está vivenciando e que está te modificando. Talvez a palavra modificando não seja correta, mas está te libertando é algo que você está reconhecendo em si mesmo, que sempre esteve ali, né? Então, talvez a palavra transformação ela não seja a mais correta, mas algo que talvez perante a nossa cultura não tenha tanto valor, essa direção invertida, esse autoconhecimento, e aí sim um autoconhecimento, autoconhecer-se, né? Mas agora você tem as ferramentas corretas e necessárias para fazê-lo, mas algo que te satisfaz na tua quietude, no teu silêncio. Existem os momentos de rivalizações que são inevitáveis porque faz parte do processo. Você está desconstruindo esse eu aparente, esse eu que todo mundo conhecia. E a imagem do espelho começa a mudar. Você também se vê de maneira diferente. Talvez esteja se vendo pela primeira vez, como eu ouvi dizer, a popularidade é a coisa mais almejada, ela é maravilhoso. E eu questiono, porque o maior sonho, talvez, de uma pessoa muito popular seja a privacidade. Então chegará o tempo em que a privacidade será mais almejada do que a popularidade. Mas não há como convencer essa consciência. Então o caminho mais curto talvez torne-se popular. Faça isso, siga esses teus sonhos, para que quando você chegue lá, você perceberá que não era ouro no pote de arco-íris, mas era cereal. E talvez essa pessoa, depois que ela chega lá, talvez é um momento dela se internalizar, dela se auto-identificar, se auto-descobrir. E aí, provavelmente, um conhecimento como esse vai chegar até ela. Então, há que se ter um número talvez expressivo de experiências para que a vida te conheça. Nós estamos aqui para experienciar, não há julgamento nas experiências, mas você sempre vai retornar em busca da verdade, em busca de um conhecimento que te liberte e não uma inadequação interna que te atormente perante placas externas que te confundiram, que te mandaram por um caminho, como no filme novo lá do Pinóquio, que eu estou fazendo meus filhos assistir lá, que eles assistiram, e fala de consciência, né? O Rancho dos Prazeres lá, onde quem não tem consciência vai, né? E até quem tem consciência às vezes
fica em dúvida e se coloca lá. Mas depois se arrepende e retorna com mais fervor, com mais coragem ao caminho da verdade interna, da libertação e de perceber quem é. E aí esse reino dos céus começa a se instaurar dentro de si. Então essa analogia eu percebo dessa maneira. O reino de Deus também pode ser comparado a um homem muito rico que era comerciante de pérolas. Toda a sua vida ele havia querido encontrar uma pérola especial que ofuscasse todos os demais. Seria perfeito e impecável, e ele seria a inveja de todos os demais comerciantes. Um dia ele encontrou a tal pérola, linda além da imaginação, mais perfeita que todas as demais. Vendeu tudo o que possuía, abandonou tudo o que havia acumulado para comprar aquela pérola e estava feliz para além de todos os sonhos. O que significa isto? Significa que todas as coisas que anteriormente valorizava em sua vida, sua casa ricamente decorada, seus bens, seu modo de vida e abundância de comida e de bebida, ele alegremente deu tudo para possuir o tesouro sem preço, o conhecimento que o levará até o reino dos céus, onde a felicidade é um estado de mente que o mundo exterior, com todos os seus aborrecimentos e preocupações, não pode perturbar. Esse senso comum do nosso mundo, ele é tão ilusório que ele cria um senso de ideal, né? Onde essas buscas mundanas que a pessoa que está buscando, e eu me coloco aqui como eu vivo nesse mundo, já busquei muito isso, hoje não busco mais dessa maneira, tenho uma outra perspectiva disso, sem julgamento, porque eu já estive lá e agora estou aqui, dentro do mesmo ambiente, né? Então nossas perspectivas se alteram ainda que estejamos no mesmo palco. Essa perspectiva enclausurada, parcial, ela cria um senso de ideal, como se aquilo que fosse bom para esse senso comum, para essa pessoa, seja bom para todos. Por isso, o senso de sucesso no nosso mundo, ele é muito semelhante, né? Então ele tem uma trajetória, um caminho, né? Onde a pessoa vai traçando e vai alcançando determinados reconhecimentos. Veja, ele está muito mais atrelado a um reconhecimento externo do que uma plenitude interna, né? Mas isso não é questionado. E tudo isso é feito a partir de um senso comum, de uma consciência comum. Por que eu chamo senso comum? Porque é como se fosse uma consciência coletiva, um pensamento semelhante, um pensamento que coincide, um pensamento individual que coincide e é inclinado por um pensamento comum. O reino de Deus está em vocês. Entram no reino de Deus quando percebem plenamente que o Pai está o tempo todo ativo em vocês. É um estado de mente de percepção e entendimento de que a realidade por trás e dentro de todas as coisas visíveis é o Pai, formoso e perfeito, e que todas as coisas que são contrárias à beleza, à harmonia, à saúde e à abundância são criações do pensamento equivocado do homem. Então tudo num âmbito de percepção, né? É incrível. Ao invés de você alcançar algo, de haver um deslocamento do ponto A para o ponto B, o mundo muda quando a tua percepção muda. Então, o seu mundo está mais ligado ao teu íntimo do que a um lugar que você vai chegar, do que um reconhecimento que você vai chegar, de algo que você vai alcançar socialmente. Ele está muito mais conectado ao teu íntimo, à tua percepção. É aí que, de fato, o mundo muda. Por isso está tanta gente indo, e desses que chegaram, tem muita gente voltando. Mas esses que estão voltando não conseguem, não podem convencer essa maioria que está indo. Eles precisam fazer a maneira deles, porque é uma crença. Eles acreditam nisso.
Eles precisam descobrir por si mesmo que não há nada lá. Seja lá o que for lá. E esse lugar projetado dentro dessa mente foi um pensamento da própria consciência. Eu percebo que existem muitas inclinações, muitas percepções equivocadas coletivas inclinando essa consciência. Mas ela acreditou e está seguindo, como uma grande boiada que está indo para determinado lugar. E se você parasse qualquer um desses bois e perguntasse onde ele está indo, ele não saberia onde está indo. Ele falaria para você, se ele pudesse falar, eu estou indo porque está todo mundo indo. Geralmente para o matadouro. Eu sofria ao vê-los sofrer, mas não preciso sofrer mais se escutarem o que tenho para dizer. Mas devo avisá-los do que o caminho que leva ao reino dos céus é difícil de seguir. Isso quer dizer que primeiro terão que lidar com o seu eu. Imagine que você pode chegar nessa percepção, pode chegar nessa plenitude parcial, né? Porque ela vai se expandindo, a maneira que a sua consciência vai se expandindo, a maneira que a tua clareza vai surgindo, e nós estamos na completa escuridão, então qualquer luz que penetrar nessa escuridão nos faz enxergar algo totalmente novo, totalmente diferente daquilo que a gente acreditava. Mas existe um preço a pagar por isso, que é a desconstrução desse eu, a desconstrução desse personagem que você olha no espelho. Você pode estar apaixonado por ele, você pode não gostar desse reflexo, você pode estar se julgando perfeito ou muito imperfeito. Existem graus nessas polaridades, né? Mas de uma maneira ou outra você se reconhece, se identifica nesse eu, com toda a sua pseudo-perfeição ou com todo seu pseudo-negação dele. O ego, ele está lá em todos os casos. Ele está tentando defender essa entidade. Por isso, uma das maiores atividades dele é a crítica, é culpar o outro. Porque quando culpa o outro, descarta a culpa de si mesmo. E lidar com esse eu é sair desse autocentro, é se olhar de fora para dentro, é não culpar mais o outro ou procurar olhar menos lá fora e mais internamente, é se auto-investigar, se auto-observar minuto a minuto. E aí é inevitável e é parte do processo essa rivalização dessa dualidade intrínseca de cada um de nós. Por isso é tão difícil, por isso é preciso ter tanta coragem, é tão desafiador, mas é totalmente possível. E esse preço da auto-liberdade, de você libertar a si mesmo, você só pode enxergar e perceber por si mesmo. E não há palavras aqui para descrever. São momentos de clareza. Momentos, né? Porque o teu ego, ele está ali, enquanto não houver uma libertação total, que a espiritualidade chama de iluminação, eu não sei o que é isso, mas imagino que seja essa percepção, essa clareza num estado duradouro, uma liberdade plena de entendimento, de não julgamento, de viver esse mundo perfeito dentro de si. E aí o externo não mais te sucumbirá, não mais vai te inclinar, não mais vai te arrastar. Tanto faz se você for para um céu ou para um inferno, aquilo não vai mais te afetar. Assim eu imagino. Por que é que terão que se ocupar do eu?
Agora ele diz por que essa barreira, né? Por que esse eu, ele te impede de experimentar isso, de estar num estado interno pacificado e amoroso desse? Porque é do desejo de proteger e de promover o seu bem-estar pessoal que procedem todos os pensamentos, palavras e atos egoístas. O ego acusa e defende. Ele é o promotor e o advogado de defesa. Ele é o prisioneiro e o policial com a chave do lado de lá da cela. Ele é as duas coisas. Ele é teu amigo e teu inimigo. Por quê? Porque não há discernimento nesses impulsos. Eles estão única e exclusivamente para proteger a entidade. Por que eu digo entidade? Porque a entidade humana é uma. O ego está em todos os seres vivos. Nós estamos tratando aqui da consciência humana. E a consciência humana é a única que consegue co-criar a partir da própria mente. Por isso esse ego ganha vida através da personalidade. Mas lembre, você não sabe nada disso ainda. Você é como uma criança brincando num parque, com suas fantasias, com suas projeções, mas quando as brincadeiras acabam, você tem que voltar para a tua realidade. E qual é a sua realidade? É a sua mente, é os seus pensamentos, é os seus sentimentos, é a sua percepção do mundo, ampla ou enclausurada, clara ou fragmentada. Mas a vida tem que te convencer disso. Hoje você acha que você sabe das coisas. Você criou um mundo à sua imagem e semelhança. Mas esse não é o mundo real. É o seu mundo. Provavelmente vocês perguntarão: por que eu deveria preocupar-me com isso? Se o que diz é verdade, que não há castigo, que Deus não vê as faltas, então por que deveríamos estar preocupados com a maneira como nos comportamos? Por que, Paulo? Dá trabalho. Que besteira isso. Há tanta coisa para ser aprendida aqui que eu mal sei por onde começar. Como já expliquei, vocês extraem sua vida do Pai. Portanto, extraem sua capacidade de pensar e de amar do Pai. Como o Pai, a inteligência é criativa, assim também a consciência de vocês é criativa. Com sua mente e coração, vocês realmente modelam os planos de suas próprias vidas e experiências. O que ele está dizendo aqui? Esse enclausuramento da tua mente, esse teu egoísmo intrínseco da personalidade humana, vai criar o teu amanhã. Veja, você não pode ser perfeito em todos os aspectos da vida enquanto você não for perfeito em sua consciência. Eu não estou falando aqui a busca de uma perfeição. Eu estou falando de uma jornada que você não está conduzindo. O teu ego está conduzindo. As tuas experiências a atividade dela é magnética. E o teu ego atrai e repele ele. Enquanto você não tiver esse conhecimento, a tua vida está se moldando a partir dessa atividade do teu próprio ego. Ora, descobrir que você não está dirigindo uma viagem da qual você não sabe nem o destino, e não sabe porque esse esboço, esse plano está sendo criado pelo teu ego. É ele que está projetando. É ele que está criando a partir dessa percepção enclausurada. Você acha que é você, mas não é. São esses impulsos. Você descobrir isso por apenas superficialmente, curiosamente, já te coloca num senso de autoinvestigação. Ou num senso de negação. E de onde está vindo essa negação? Do teu próprio ego. É algo que vai para além da tua compreensão humana. E qual tipo de vida vocês planejam e modelam em suas mentes? Se alguém irrita ou machuca vocês,
retaliam de alguma forma, acreditam que se alguém se apropria do seu olho, devem retirar o olho do adversário em troca. Acredito que quem mata deve ser morto, como castigo ou compreensão. Acredito que quem os rouba deve pagar por isso, que aquele que rouba sua mulher deveria ser apedrejado junto com sua esposa. Acredito que é necessário exigir o pagamento pelo mal que passa por sua vida, como é da natureza humana ferir os outros, e vocês têm sido ensinados a retalhar, suas vidas são um contínuo cenário de guerra. Isso realmente me assusta, me toca, que não importa o nível de riqueza das pessoas, dos países, das nações, sempre há um pensamento, uma consciência coletiva egocêntrica. Sempre essa guerra de que se você fez isso para mim, você vai receber o mesmo em troca, se não mais. Esse é o fundamento das guerras individuais e coletivas. Antes de existir esse inimigo externo, seja ele uma pessoa, seja ele outra nação, há essa consciência, essa projeção desse inimigo. Ora, libertar-se do inimigo interno é libertar-se dessa projeção desse inimigo que se faz externamente e que é percebido como tal. Por isso é a verdadeira libertação. Quando você não entende que só há um inimigo a transcender. Esse que projeta o externo, que está dentro de você. Guerra no lar entre maridos e esposas, filhos, vizinhos, entre pessoas públicas e também entre as nações. É a mesma coisa, é idêntico. O impulso é o mesmo. Acontece que dentro de casa você tem as projeções desses inimigos são daqueles que te colocam à prova. Por isso, na intimidade, não há personificação, apenas projeção de si mesmo. Por quê? Porque muito daquilo que você está vendo no outro está em você. Quando as pessoas estão longe, você personifica porque vocês não conhecem elas. E elas não te colocam à prova. Por isso há essa projeção normalmente e geralmente ilusória. Porque você não conhece o outro. Você projeta nele. O pai ignora esta guerra em suas vidas, mas conhece a tensão que surge dela em suas mentes e corpos. Mentes e corpos por quê? Porque primeiro ela vem no mental, emocional e depois desce para o físico. Normalmente as pessoas se rendem onde? Nas doenças. Mas elas vêm do âmbito mental. Primeiro internamente, primeiro mentalmente, emocionalmente. E aí se manifesta fisicamente. Isso é um fato da existência. Isso é um fato da consciência, da vibração dela. Mas nada pode fazer para aliviar esta dor, até que vocês mesmos coloquem um fim a ela. Ele não tem como te salvar. Ele, né? Eu personificando aqui. Essa força, essa vida, né? Não tem como proteger. Isso é uma lei do palco da vida. A tua mente cocria a partir das tuas crenças, a partir daquilo que você acredita. Todas as suas crenças, sejam de que natureza for. Por isso é preciso livrar-se delas, de todas. Ah, Paulo, mas as cartas não é uma crença? Não pode ser. Infelizmente vai ser, está sendo, mas não poderia. Ela é um conhecimento. E quando você vivenciar, é a aplicabilidade desse conhecimento em si mesmo. Reconhecendo a si mesmo. E a partir disso manifestando. Não é uma crença, é um fato. Vocês mesmos devem cessar a luta e viver em paz com suas famílias, seus vizinhos, entre empresários, entre pessoas públicas e entre países. Mas como isso vai ser possível viver
numa unidade familiar em harmonia, entre empresas, entre competidores, entre pessoas públicas, políticas e, como efeito, entre nações. Se cada um não perceber esse inimigo interno que está sendo projetado no outro. Entende por que é uma batalha perdida? Você não tem como conscientizar ninguém. A consciência é interna. Ela precisa se internalizar e se conscientizar de si mesmo. Isso é consciência. Percepção. Consciência é vida, vida é consciência. Ora, conscientizar-se é o quê? Uma percepção dessa vida, que é desatrelada de opiniões. Obrigado. Até a próxima quinta-feira.